Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e nós precisamos falar dos árbitros das finais. Primeiro vai apitar o Anderson Daronco, depois vai apitar o Rafael Klein. Os dois são FIFA, pra mim são os melhores árbitros do Rio Grande do Sul, mas sabe como é, a gente pode conversar um pouco sobre o Daronco, principalmente no Grenal. Mas eu quero falar também sobre o Jeromel, nós precisamos falar sobre o Jeromel, porque a gente fica repetindo o seguinte: o Jeromel ainda é o melhor zagueiro falando tecnicamente do Grêmio. Toda vez que ele entra em campo, a gente tem certeza que ele ainda é o melhor zagueiro. Pois é, mas a gente não está conseguindo mais ter a certeza de quando teremos a sequência do Pedro Jeromel. A gente precisa falar sobre isso. Mas vamos falar disso depois da vinheta. Esse vídeo para KTO, não tem aplicativo, vai aqui no site, ó, kto.com, faz o teu registro, usa o cupom BAGÉ, porque daí tu já vai ganhar de cara 20% de bonificação em cima do teu primeiro depósito. Não perde tempo, tá? kto.com, se tiver qualquer dúvida ali no site, entra no suporte, aciona o suporte, porque o suporte vai te auxiliar. E outra, né? Tu não tá conversando ali com uma máquina, tu tá conversando diretamente com um ser humano no outro lado. Então não perde tempo, ó. kto.com, faz o teu registro e usa o cupom BAGÉ. Bom, bora lá pra gente falar do Rafael Klein, do Anderson Daronco. O Anderson Daronco apita a primeira final neste sábado, 4h30 da tarde, lá no estádio Alfredo Jaconi. O jogo da volta na Arena no outro sábado será apitado pelo Rafael Klein. O Rafael Klein, que entrou recentemente pro quadro FIFA, é bom árbitro, vinha se destacando muito, ninguém chega à toa a pegar um escudo FIFA. Mesma situação do Daronco, árbitro muito experiente, recentemente foi chamado, contratado a peso de ouro para apitar lá no Sauditão, no Campeonato da Arábia Saudita, fez jogo lá, inclusive com a presença do Cristiano Ronaldo em campo. Agora, são os dois melhores árbitros? Sem dúvida nenhuma. Mas este campeonato gaúcho, de maneira geral, ele foi um campeonato gaúcho que nos oportunizou voltar a reclamar da arbitragem. Por quê? Porque nós tivemos o Anderson Daronco fazendo um jogo ruim para os dois, para Grêmio e para Inter no Grenal, ainda da primeira fase, que inclusive não tinha o VAR, que é um outro equívoco gigante. Mas depois que já tinha o VAR, outros árbitros também continuaram errando. Inclusive o Anderson Daronco, inclusive o Rafael Klein. Bom, errar é do jogo, a gente sabe que assim como o zagueiro erra, como o centroavante erra, como o camisa 10 erra, o árbitro também de futebol acaba errando. Mas eu penso que a minha principal bronca é a questão do critério. E tem algumas situações que com uma equipe gigantesca de VAR não pode ter erro. Tem alguns erros que não são mais aceitáveis no futebol. Mas estou torcendo que tanto o Anderson Daronco quanto o Rafael Klein passem despercebidos os dois pelo jogo, que a gente não comente nada além de uma atuação em que nenhum dos dois chamou atenção. A gente precisa falar do Pedro Jeromel. O Jeromel, ele assinou um contrato aí que vai até metade do ano. Em determinado momento ele entra em campo, quando ele entra ele é exuberante, ele é elegante, ele continua se antecipando, ele continua tomando a bola com uma facilidade incrível dos jogadores. O Jeromel esse ano fez um jogo fora de Porto Alegre, que foi contra o Caxias, na primeira partida, jogo de ida da semifinal lá no Estádio Centenário. E jogou muita bola. Inclusive nós ganhamos por 2-1, o gol de desconto do Caxias é um gol numa jogada que origina o gol, uma falta do Jeromel no Vitor Feijão, que não aconteceu. O Jeromel tirou com total elegância, com facilidade, deu o bote, roubou a bola de forma limpa. Mas se errou, se equivocou ali o Roger Goulart, apitou uma falta e na sequência teve o gol do Grêmio. Só que o gol do Caxias, melhor dizendo. Só que o Jeromel, a cada tempo que passa do Jeromel, a gente sabe que fica mais perto de terminar o Jeromel. Faz parte, é um processo natural. E não vai ser fácil a reposição de um Kahneman de Jeromel, porque a gente conta nos dedos as duplas de zaga fantásticas que o Grêmio teve. Os zagueiros fantásticos que o Grêmio teve. Eu não vi jogar o Anchieta, mas sei que ele jogou uma barbaridade nos anos 70. Foi, inclusive, o melhor zagueiro da Copa de 70. Uma Copa que tinha, por exemplo, a seleção comandada pelo Pelé. Eu não vi jogar, convivi, mas não vi jogar Ayrton Ferreira da Silva, Ayrton Pavilhão. Eu vi jogar De Leon e Baidec. Eu vi jogar Adilson Batista e Rivarola. Eu vi jogar, por exemplo, Kahneman e Jeromel e outros tantos zagueiros que passaram pela história do Grêmio. Agora, nós precisamos também colocar nesse peso que acabou.
E a gente não está aceitando isso. Nós estamos sendo egoístas. Agora a direção de futebol vai ter trabalho para buscar zagueiro e precisa buscar zagueiro. Porque essa máxima de que no ano em que a gente tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e está tendo ainda a final do Gauchão, nós não vamos ter de novo o Jeromel. O Jeromel já vinha sendo, de certa forma, preservado, vinha sendo preservado ao longo do ano pelo Renato. Inclusive esse Grenal que eu acabei de citar, que o Daronco apitou e apitou mal, que foi em Porto Alegre, mas que foi no Beira-Rio, o Jeromel estava no banco e o Renato em nenhum momento pensou em colocar ele. O Renato coloca o Rodrigo Eli porque ele tem mais vigor físico. Então, nós precisamos aceitar que não dá mais para ficar com essa frase de que não, o Jeromel ainda é o melhor zagueiro. Não é. Porque o melhor zagueiro tem que ser o cara que vai jogar sempre. Ou numa eventualidade de lesão, numa eventualidade de cartão, ele não vai jogar. O Jeromel não consegue mais ter sequência. Então é muito bonito a gente ficar batendo no peito, tendo orgulho. Nós vamos continuar tendo orgulho. Mas a partir de agora, a gente tem que começar a encerrar esse ciclo. Vai ser duro, vai ser difícil. Mas a gente não pode mais contar com o Jeromel o tempo inteiro. Isso é uma realidade de futebol profissional. E claro que nessa realidade de futebol profissional, a gente precisa também cobrar da direção. A direção de futebol tem um trabalho dificílimo, mas vai precisar buscar pelo menos um zagueiro que farde e que seja incontestável. Principalmente, porque eu não tenho mais dúvida, a geração Jeromel já tá acabando. Mas eu quero saber o que tu pensa, te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!